Fala, meus amores! Tudo bom com vocês? Tô aqui para mais uma live ao vivo com vocês. Para você que está assistindo essa live gravada, vai adiantando aí 2 minutinhos que o Instagram vai avisando o pessoal que eu estou ao vivo, eles vão entrando, eu vou cumprimentar o pessoal. E na live de hoje eu vou falar com você de como você lidar com o medo, tá? Para conseguir realizar os seus sonhos. Eu sei que o medo é algo que muitas vezes paralisa você e deixa você em estado assim, ó, de pânico e acaba que não conseguindo realizar os seus objetivos, ok? Boa noite, Line, Janice, boa noite, meus amores. Vamos falar um pouco aqui sobre medo. Ai, como parar, né, de ficar paralisada devido ao medo, porque o medo faz isso. O medo deixa a gente paralisada. O medo faz com que a gente ache que não somos capazes, faz com que a gente duvide da nossa competência, da nossa capacidade. O medo nos prejudica. Além de tudo, o medo te faz vibrar em baixa frequência. Ele te faz procrastinar a vida incrível que você tem capacidade de ter, tá bom? Janice, Ana Flávia, boa noite, linda, que delícia, meus amores. Ó, recadinho para vocês, essa live é a primeira de 7 lives que vai acontecer aqui no Instagram durante essa semana, porque eu venho percebendo que muitas pessoas me mandam recadinhos. Samira, como que eu faço para parar de procrastinar? Como que eu faço para encarar os meus medos? Como que eu faço para vibrar em alta frequência? Inclusive, na live de amanhã eu vou falar com vocês de como você faz para elevar a sua frequência mesmo quando o mundo está desabando em cima de você. Quem aqui já se pegou nessa situação, né? Onde o mundo está desabando e você sabe que você tem que elevar a sua frequência, que você sabe que você tem que pensar positivo, que você tem que manter a pose e aquilo tudo está desmoronando, né? Como fazer isso? Como manter essa energia elevada mesmo em meio às dificuldades? Mas vamos por etapas. Vamos falar hoje, então, a Janice e eu, que legal. Ana Flávia, boa noite. Oi, Rangel, boa noite, que delícia. Ó, vamos falar sobre o medo, né? Eu quero falar muito. A Aline também, eu... Isso daí é complicado. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Hoje eu quero falar muito com vocês sobre o medo, tá? Oi, Daisy, boa noite. O medo é uma coisa que está em nós, é de nós, é um meio de vivência e sobrevivência nossa, ser humano, né? Desde a época das pedras, a gente usava o medo como um gatilho para saber se reagia ou não reagia. Só que, em meio a toda essa sofisticação do nosso mundo que a gente vive hoje, ter medo já não necessita fugir de um predador, né? Já não necessita você ter uma ação brusca, uma ação agressiva para fugir de um predador. Hoje o medo, ele trabalha ao contrário em cada um de nós. Ele faz com que a gente fique paralisado. Mas por que isso? Porque hoje você sabe que ninguém vai te matar porque você está com medo. Se a dificuldade aparece, se algo vem, você não vai morrer por causa disso. Então, essa diferença, né, entre vida e morte faz com que você fique paralisado. Porque você tem que trabalhar com algo que você não foi treinado para isso. E qual é esse algo? O pensar. Agir diante do medo. Agir diante do medo é você tomar decisões, tá? E isso é algo que você não foi treinado para isso. Eu vou falar aqui para vocês o porquê, tá? A Janice, minha frequência tem que estar alta. É isso mesmo, Janice. A Ana Flávia, o medo frequente é aquele, e se lógico que sempre para o lado negativo. Do tipo, se não der certo, se eu não prejudicar com tal coisas. É isso? Do tipo, se eu não der certo e
se eu não prejudicar com tal coisa. Você viu, Ana, como que a pessoa lê aqui, né? O medo de enfrentar aquele e se. Ah, entendi. O medo de enfrentar e se der errado, né? Raciocínio, tudo isso. O medo é exatamente isso, como a Ana Flávia colocou aqui, né? E se? E se não der certo? E se eu, né, me lascar? E se eu sofrer? E se isso me machucar? E porque os machucados e as dores hoje já não são físicas. Elas são dores emocionais, né? Quando a gente fala assim, olha, eu tenho medo de ir, mas você não tem o medo de ir cair de uma bicicleta como era quando você era criança. Você tem medo de ir e se ferir. E aquela ferida ser profunda emocionalmente. Vamos dar um exemplo. Supondo que apareça uma pessoa incrível na sua vida, num relacionamento onde você possa entrar e que você queira entrar nesse relacionamento. Aí o medo vem, o medo de você sofrer de novo, o medo de não dar certo, o medo da incerteza, o medo, N medos do que a família vai pensar, se esse é o melhor caminho. E aí você deixa de agir, você deixa de fazer. Esse medo te paralisa, né? E assim é também na sua vida profissional. Quantas pessoas perdem oportunidades pelo medo? Quantas pessoas perdem a chance de evoluir a cada dia por causa do medo? O medo de dar o primeiro passo, o medo do desconhecido, o medo de você fazer e dar errado, né? Nessa última semana acabou uma sequência de live onde eu e a Adriana Barreta, a gente falou sobre finança. Eu falei muito com empreendedores e foi fantástico, amei falar com eles, voltar a falar com os empreendedores, mas o que eu mais percebi foi o medo de agir, o medo de encarar o novo, mesmo entendendo que a situação onde se encontrava estava doendo, estava machucando. A pessoa insiste em permanecer naquela situação. Ela insiste em permanecer aonde há dor, aonde há desconforto, aonde há sofrimento. Por quê? Porque tem medo do novo. Tem medo do que não conhece, do inesperado. E aí acaba que aceitando, né, as dificuldades, as dores do dia a dia. Então, o que você deve fazer para você encarar esses medos? Você deve ter claro na sua mente o que você quer. A clareza do que você deseja para a sua vida vai fazer com que o medo seja mais fácil de ser encarado. Escuta o que eu estou te falando. Eu estou falando de ser mais fácil de ser encarado. Não que ele não vai existir. Ele vai existir. O medo sempre vai existir. Gente, o medo é constante. É constante. Todo mundo tem medo de algo. Todo mundo tem medo de, né, fazer e dar errado, de passar vergonha, de pagar mico, enfim, todo mundo tem medo de tudo e de algo. Só que a clareza de saber o que você quer e o porquê você está fazendo o que você está fazendo é o que vai minimizar esses medos. É o que vai fazer você respirar fundo, buscar força e continuar diante do medo. Só que o medo também ele pode ser seu aliado, se assim você souber analisar os dados. Aí entra a questão de autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento, quando você entende o que é que causa seu medo, o que é que te foge da segurança, né, que te deixa insegura, enfim, você começa a olhar o medo com outros olhos, como sinal. Será que eu estou com medo porque é algo novo ou eu estou com medo porque realmente isso representa algo para mim? Aí entra a questão do sexto sentido. Você ouvir seu coração. Será que aquela batidinha a mais do coração é um sinal que, não devo encarar isso? Ou não é essa pessoa? Será que não é o sinal? Mas como identificar isso? Quando você tem um autoconhecimento. E o autoconhecimento vem de você olhar para dentro de si diariamente. Quem aqui tem o hábito de meditar diariamente? Me contem aqui. Porque uma forma de você se autoconhecer,
ter o autoconhecimento é através da meditação. E a meditação ela não precisa ser longa. Quem é meu aluno, quem participa, quem já faz parte dos meus grupos de estudo, sabe que a gente faz meditação e as nossas meditações são de 20 minutos. E é o suficiente para todos relatarem o quê? Que houve mudança, que a semana foi produtiva, que a semana foi mais leve, que a pessoa teve capacidade de pensar e raciocinar em momentos de caos. Então, a meditação, ela traz um efeito imediato. Se assim você praticar. E conforme você vai praticando, mais resultado você tem. Ah lá, a Daisy pratica por 30 segundos. Olha que fantástico. Por 30 segundos. Agora imagine, Daisy, se você praticar por 30 segundos várias vezes ao dia. Ó, eu lembro que quando eu comecei a praticar a meditação, meninas e meninos, que eu acho que tem meninos aqui também. Quando eu comecei a praticar a meditação, me falaram assim, olha, Samira, pratica a meditação que ela vai te trazer mais calma, centrar, vai te deixar mais centrada. Eu, em momentos assim de estresse, tava assim pilhada, o que eu fazia? Eu corria pro banheiro da empresa, sentava lá, respirava, ficava... acalmava. Aí eu fazia isso 3 a 4 vezes até eu começar a meditar, a guiar, os meus pensamentos diante de cada célula do meu corpo, imaginar meu corpo, assim, me conectar com o que eu era, me conectar comigo mesmo. E aí eu saía de lá outra pessoa. Então, olha como eu comecei a meditar. E durava muito tempo? Não, 5 minutos eu achava que era uma eternidade. Ana Flávia, comecei há pouco tempo, mas já sinto muita diferença na vida. Sempre pela manhã, antes do caos do dia. Fantástico. É ótimo momento para meditar. Ótimo momento para meditar. A Daisy também faz isso. Eu por muito tempo eu meditava à noite. E aí eu me auto-sabotava. Por quê? Eu ia meditar à noite. Na verdade, eu não estava meditando, porque eu já estava cansada, O dia era uma correria total. Aquela coisa, filhos, casa, trabalho, empresa, corria para lá, corria para cá. Eu chegava em casa, na hora que eu sentava na cama, antes de eu meditar, olha o que eu fazia. Eu lia meu livro, porque eu gosto de ler antes de dormir. E aí eu lia, e eu falava, agora eu vou meditar. Meditar, eu nem lembrava se eu tinha meditado ou não. Eu acabava aqui dormindo. Hoje eu mudei. Hoje eu medito entre 5, 5 e meia da manhã. E aí depois meu dia rola o que tiver que rolar, O que tiver na programação. A Daisy tá dando até uma dica aqui, ó. Eu faço 3 respirações, isso me ajuda até a dormir. Isso é ótimo, Daisy. Bacana. Eu também... Mas é porque começo, viu, Daisy? A gente acha uma eternidade. E às vezes também não seja o começo. Seja o período da vida. Existe período da vida da gente que a meditação, devido às circunstâncias, às coisas que estão acontecendo, o período que a gente está passando, ela se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque você... O que é o caos? É a falta do desequilíbrio. Quando você medita, você se conecta. Quando você está em meio ao caos, você está desconecta. Então, quando você está vivendo um caos na vida, é um dos exemplos que torna a meditação um pouco difícil, você está em contrapartida daquilo, Então, você está na mão ao contrário. E aí, o que acontece? A meditação nesse período da vida acaba que sendo difícil, porque você está vivenciando um caos e esse caos faz com que você se afaste mesmo, Não tenha a paciência de ficar lá meditando. A gente olha e fala assim, porra, caramba, eu tenho que ficar aqui meditando, vai logo, passa 5 minutos. É bem isso. Mas por quê? Porque você está vivenciando o caos. Mas é nesse momento que a gente deve persistir. É nesse momento que você deve ser assim, muito, muito firme no seu processo meditativo. Mesmo que seja por 30 segundos. Você faz bem em meditar, tá? Faz muito bem em meditar.
A Janice medita às 5 da manhã. Ah, gurias, ela é linda! Melhor horário, é o melhor horário. Quem aqui já leu O Milagre da Manhã ou já ouviu falar desse livro, O Milagre da Manhã? Me fala aqui. A gente está falando sobre medo. Para o pessoal que está chegando aqui, a gente está falando sobre o medo. E aí eu entrei no assunto da meditação porque a meditação ela traz a tranquilidade capaz de você enfrentar, se tornando capaz, né? Você se torna capaz de enfrentar esse medo que é comum de todo ser humano. Todo ser humano tem medo. Quem tem medo, né? Acho que tem uma música sertaneja que fala: quem tem medo. Ó, então, tem esse livro, O Milagre da Manhã, e eu até falo, pessoal, leia esse livro, né, que é um coach internacional no qual ele superou o fracasso financeiro dele, e ele relata que após ele começar o hábito da corrida às 5 horas da manhã, a vida dele deu um salto quântico. A vida dele modificou, ele mudou de patamar, tanto em qualidade de vida como financeiramente. E aí que entra o negócio financeiro. Olha que fantástico. Por que mudou a vida financeira dele? No livro ele relata, eu vou dar só parte, gente, não ache que eu estou contando o livro aqui que não vale a pena ler. Leia o livro porque existem vários detalhes que pode fazer total diferença para você, nos seus insights, no seu aprendizado, enfim. Eu recomendo a leitura dele. Ele comenta lá dentro do livro que ao acordar de manhã e se superar diante da corrida, né? Diante da corrida, que era um desafio para ele. Inclusive, ele conta que ele nem tinha tênis para correr, que ele perdia pedaços do tênis, que era o caos. Ele também acionava a mente criativa dele, né? E quando ele estava praticando o esporte, muita coisa vinha à mente dele, muitas ideias, insights, que ele conseguia colocar em prática. Por quê? Porque o dia dele começava cedo. Então, antes ele acordava 8 horas, 9 horas. Quando era 8 horas, 9 horas, ele já estava colocando em prática muitas das coisas que traziam um grande resultado ao longo do dia. Então, a vida dele se tornou mais produtiva. E é fantástico, ele mostra lá vários relatos de pessoas que também tiveram sucesso, como ele superou, né, a fase dos 30 dias de você ser persistente em acordar às 5 horas da manhã, em você criar meta. Ó, vale a pena ler esse livro. Vale muito a pena ler esse livro. Vai lá, procure na internet. É baratinho. Na Amazon você pega, compra, é baratinho, muito legal, muito bacana fazer a leitura. E agora voltando aqui ao medo, gente. Como vocês já sabem que o medo é algo que vai ser e sempre será uma coisa que você vai carregar com você, é de mim, todos nós temos medo. Ele é um termostato para a gente identificar se deve ou não seguir em frente. Você tem que aprender a lidar com o medo. Você precisa aprender a construir a sua vida de uma forma onde você pegue o controle do medo. Porque hoje, nem sempre, diante do medo, o que está valendo é a sua vida. É vida ou morte. Vamos supor que você tenha medo de tomar uma decisão de um negócio. Aí você fala assim, eu tô com medo porque isso pode acabar comigo. Acabar por quê? Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, supondo que você faça uma negociação ridiculamente errada, onde vai te levar a falência. Eu tenho uma coisa boa para te dizer. O seu termostato financeiro vai continuar o mesmo. Mesmo a pessoa mais rica do mundo que vá à falência, se ela desejar e encarar os seus medos, ela volta a ganhar a mesma coisa que ela ganhava. Isso é uma lei quântica. A física quântica comprova que as nossas células fazem a leitura do campo vibracional e tudo aquilo que a gente já vivenciou, nada se destrói. Tudo permanece, o que muda é o estado. Então, quando você está ganhando milhões, você está vivendo um termostato de milhões. Quando você está abaixo desse milhões, você está vivenciando o termostato abaixo desse milhões. Só que o termostato acima
desses milhões, ele não deixa de existir para você vibrar nesse. Pelo contrário, ele está lá. O que diferencia é a frequência em que você se mantém. Então, não tenha medo de tomar decisões. Analise caso a caso. E principalmente, como que você vai conseguir analisar esse caso? Quando você tem a clareza do que você deseja. E aí, repete, por favor, que parte, Daisy? A Janice falou aqui, ó, barato mesmo, R$19,90. É isso mesmo, R$19,90. Se eu não me engano, eu acho que foi na Paraler, tava em promoção por R$15,90, galera. Olha aí, baratíssimo. Galera, é a Adriana que fala. Galera, Adriana. Qual parte foi a última parte que você ouviu, Daisy, que eu repito pra você? Me fala aqui que eu repito. De repente, outras pessoas também esqueceu, não conseguiu ouvir. Mas, enfim, ó, o que você tem que fazer? Ter clareza do que você quer. A clareza do que você quer vai te fortalecer para você tomar as decisões do que você vai fazer. Então, assim, estou com medo de fazer uma negociação. Estou com medo de comprar algo no qual eu acredito que eu não vá conseguir pagar, né? O que você tem que fazer? Comprando isso ou fazendo essa negociação, ela vai me possibilitar estar mais próxima do objetivo que eu quero? Então, se você, vamos dar um exemplo em comprar, né? Eu quero ter mais conhecimento. E aí eu descobri que o livro tá por R$19,90. Pá, mas eu tenho R$20 na carteira e esses R$20 é para agora e vai para a semana. O que eu faço? Aí vem a pergunta, o que você vai fazer comprando esse curso que vai te dar o dobro de lucro, né? Ou onde esse livro que você quer adquirir e se enquadra dentro do objetivo que você quer. Então, eu quero chegar aqui, esse livro, se eu investir tudo que eu tenho nele, ele vai me deixar mais próximo disso? Aí, então, você sabe tomar a decisão. Você não vai tomar a decisão com aquela coisa, eu perdi tudo. Não, eu vou tomar a decisão porque eu estou investindo em algo que vai me levar na direção do que eu quero, ok? Essa última, quando eu faço sem ter medo. Sim, entendi. Falado, né? Ana, essa explicação sobre a frequência continuar vibrando, voltar a ganhar o que ganha antes. Ok, falo sim. Ó, vou dar um exemplo para vocês da água e do gelo. É um exemplo comum, porém fácil de você compreender. A água, estado líquido. O gelo, estado sólido. A água não deixa de ser água para virar gelo. O que muda é o estado vibracional. É isso que muda. Isso é física quântica, tá? Então, a água não deixa de ser água para virar gelo. Ela só muda o estágio dela. Quando você está vibrando, onde você está ganhando 100 e você já ganhou 1000, o que acontece é que a sua frequência está abaixo do 1000. Por isso que você está ganhando 100 e não 1000. Só que a frequência do 1000 ainda existe em você, permeia em você, está nas suas células. O que você precisa fazer para voltar a ganhar aqueles 1000 é vibrar na frequência no qual você vibrava quando ganhava 1000. Quando você ganhava 1000, você tinha comportamentos, pensamentos, ações e atitudes diferentes do qual você tem hoje. Hoje você ganha 100. A sua atitude, o seu comportamento, pensamentos e sentimento é diferente. Para você voltar a ganhar o 1000, o que você precisa fazer? Pensar, sentir e vibrar na frequência de quem ganha 1000. Por isso que, quando você quer alcançar um objetivo, a melhor forma de você alcançar esse objetivo é usar o que a gente tem de melhor, o neurônio espelho. O neurônio espelho, ele faz você dar o salto quântico
Porque quando você se espelha no outro, você consegue quebrar várias barreiras, pular várias etapas. Porque você começa a olhar comportamento, sentimento, pensamento que aquela pessoa que tem o que você quer ter faz. Então você começa a copiar ela. Isso é um neurônio espelho, todos nós temos. Tá bom? Então você começa a trabalhar com o seu neurônio espelho. E aí então você começa a ter resultados muito mais rápido. Por isso que às vezes você olha e fala assim: nossa, fulano mudou da água pro vinho, começou a andar com ciclano, né? E aí, nossa, em um ano fez uma mudança, uma reviravolta na sua vida. Por quê? Porque o neurônio espelho fez a leitura daquilo. E quando o neurônio fez a leitura daquele campo vibracional, todas as células do corpo do ser que leu o campo vibracional daquele começam a se comportar da mesma forma, tá? Então é assim que funciona. Tudo já existe no espaço-tempo. Se você tem o pensamento, quero ganhar R$1 milhão, na verdade, não é um pensamento. Isso é só um acesso, é uma leitura do que você está fazendo do seu campo vibracional. O que te impede de acessar esse dinheiro, materializar esse dinheiro, é a sua fé em você mesma. A sua fé que é capaz, que é possível, que sim, encarar os seus medos e ir com tudo. Então, isso é o que diferencia. Nada dos seus desejos é apenas desejo. Os seus desejos simplesmente é uma lembrança daquilo que você já tem, mas você não acessa por você não acreditar. Porque o que faz você acessar o que você deseja é a fé que você tem em você, tá? Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Eu compro o livro porque acredito que vou ganhar muito mais com isso. Legal, é isso mesmo. Eu sou viciada em livro, né? Ontem, se vocês olharem meu stories, eu acho que já saiu agora, eu entrei na livraria. Meu marido fala assim pra mim: ah, não, Samira, não. É como assim, nossa, que martírio, não acredito, ela vai entrar na livraria. Porque eu entro assim, sabe sabe aquelas crianças que entram em piscina de bolinha? Sou eu na livraria. Eu quero pegar tudo e levar para casa, eu quero. E aí eu começo a ler um livro, leio o outro, porque eu vou lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. Então assim, eu quero levar tudo para casa. E cada momento eu tô lendo um livro. Então eu já cheguei, gente, a ler 7 livros ao mesmo tempo. Olha que surreal. E dá para você ler e absorver o conhecimento, tá? Existe estratégia no qual você consegue ler e absorver esse conhecimento. Inclusive, essa estratégia é uma das estratégias que eu ensino no curso Cocriando na Prática. Se vocês verem aqui relatos de alunos meus do Cocriando na Prática, tem depoimentos de vídeo, você vai ver que alguns deles comentam sobre isso. A habilidade que eles passam a ter é aprender em colocar em prática tudo aquilo que aprende. Tá? A Deise explicou, vamos ver, uau, Flávia. Hoje tive uma conversa com uma pessoa que me deixou mais animada, só de estar com ela. Uau, que legal, tá vendo? Ô Deise, olha que interessante, existem pessoas que quando a gente chega perto ou fala um oi, né, a pessoa passa uma energia tão bacana, mas tão bacana, que nos contagia. Né? O que acontece nesse momento? Nesse momento, você está fazendo a leitura do campo vibracional daquela pessoa. Então, por isso você é contagiada pela alegria daquela pessoa. Travou, né? Pela alegria daquela pessoa. E da mesma forma é quando você anda do lado de pessoas rabugentas, pessoas negativas, né? Pessoas que só sabem reclamar, então você também faz a leitura do campo vibracional daquela pessoa. Porque nós somos a gente é um campo eletromagnético. A todo momento a gente está vibrando. Então, quando você está num ambiente onde existe pessoas positivas, você então está alimentando o seu campo vibracional de pessoas de positividade. Quando você está ao lado de pessoas negativas, você também está alimentando o seu campo vibracional daquela energia negativa. Você tem que tomar muito cuidado para não se contaminar. Por quê? Porque do mesmo jeito que vem positivo, vem o negativo. E aí uma forma de você se proteger e não fazer a leitura do campo vibracional de todos os lugares que você passa, é você sempre manter a sua energia elevada. Você tem que manter a sua vibração
acima dos 500 Hz, acima do amor, da alegria. Você tem que estar constantemente trabalhando essa frequência, porque assim você não vai se contaminar. Pelo contrário, você vai contaminar as pessoas com a sua alegria, com a sua felicidade, com o seu amor. Você vai ser uma pessoa que passa essa energia, porque você tem a energia elevada. Então, isso é muito bacana. E sabe uma coisa também? Que a energia elevada, você eleva a sua energia, você passa a vibrar menos no medo. Porque o medo é frequência baixa. Por que algumas pessoas fazem coisas que você fala assim, caramba, como é corajoso, como é corajosa. Nossa, eu queria ter a coragem dela. Por quê? Porque ela ressoa numa frequência elevada. E por ela ressoar nessa frequência elevada, ela tem a coragem, ela vai lá e faz o que tem que fazer, ela encara os seus medos e faz acontecer. A Janice aqui, ó, dá-lhe tônico. Dá-lhe tônico flower, é isso mesmo. Amor e felicidade. Ó, a Janice, ela é minha mentorada e ela utiliza do tônico flower, viu, gente? Eu já falei aqui em algumas lives sobre o frequencial, as frequências em gota, que traz total resultado. Então, assim, existem pessoas que passam por dificuldades no qual a mente não consegue focar, centralizar, porque é muito problema. Tenta arrumar de um lado, vem de outro, aquela de problema. Então, nos meus atendimentos na TQA, que é a terapia quântica avançada, às vezes eu passo e recomendo, eu faço o protocolo de frequenciais no qual a pessoa muda a frequência rapidinho. E tem a frequência do dinheiro, que é de que eu adoro utilizar, né? E essa não tem contraindicação, não precisa estar, bom ou ruim, não importa, pelo contrário, ela sempre vai potencializar a sua riqueza, que é o tônico flower. E ele traz muita alegria e muita riqueza. Porque se você quiser riqueza, tem que vibrar no amor e na alegria, ok? Então, gente, para resumir aqui, o medo é algo que é comum. A cigarra começou a cantar e vocês vão ouvir a cigarra cantar. Quem tá ouvindo a cigarra cantar? Porque ela começou aqui a cantar e vai continuar cantando. Ó, o medo é algo que nós temos, todos nós temos, ele é o termostato. O que vai fazer com que você consiga encarar os seus medos é a clareza. A clareza da onde você está, para onde você quer ir, ok? Você tendo a clareza do que você quer, você vai saber encarar os seus medos, você vai saber tomar decisões, você vai saber fazer a melhor escolha, tá? Então, encarar o medo, como que faz? Só através da clareza. Sem a clareza, você não consegue encarar os medos, tá bom? Você não consegue encarar, porque o medo ele sempre vai estar aí. Se você fala assim, eu quero chupar um picolé. Nossa, mas vai ter o casamento da fulana de tal e vai ser um engordo com esse picolé. Se você não tem a clareza que você vai chupar o picolé e amanhã você vai queimar com atividade física, porque é algo que você já está trabalhando, ou que você não vai comer o picolé agora, porque você tem como objetivo vestir aquele vestido, você não faz nada. Você fica naquela coisa, naquele impasse e muitas vezes toma decisões erradas. Por quê? Porque não tem a clareza. Então, tenha a clareza do que você quer. E uma forma muito simples de você criar clareza é colocar no papel tudo o que você deseja. Coloque no papel, tá? Escreva o que você quer, sem medo. O arquétipo do papel tem um poder, assim, incrível de fazer as coisas acontecer. A Janice falou lá, super indico o Tonic Flower. Fantástico, né? Eu já tomo, assim, de água. Ele já virou água pra mim. Por que você não cria seus sonhos? Você sabe o porquê que você não cria seus sonhos? Você sabe por que o universo não atende a seus pedidos? Quer saber? Então amanhã às 18 horas eu vou estar aqui com vocês falando por que o universo não atende seus pedidos. Por que você não consegue cocriar tudo o que você deseja. Samira, o que eu estou fazendo e falando de errado. Amanhã às 18 horas eu vou estar aqui com vocês e vou falar com vocês
sobre isso, tá? Como parar de resistir do medo, como você... Vamos lá? As oportunidades que você vai ter. Eu vou falar muita coisa nesses 7 dias. E se vocês tiverem dúvida, querem saber de alguma coisa, me mande direct. Me mande um direct falando, Samira, faça uma live disso, fala sobre aquilo, que aí eu coloco dentro do contexto que tá aqui da programação para vocês, tá bom? Então, um grande beijo no coração de vocês. Espero vocês amanhã às 18 horas aqui no Instagram. Vem, me acompanhe. Se ainda não me segue. Compartilha essa live aqui, ó, que vai ficar aqui no Instagram com os seus amigos, com as suas amigas que precisam saber como enfrentar o medo que fica paralisando eles, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau. Até amanhã, viu?